Do jeito que eu era, um coração duro, mas Deus, Ele quebra, né? Ele quebra, ele pode ser o coração mais duro, mas ele vai e quebra aquele coração duro de pedra, né? Como eu era muito dura mesmo. Mas graças a Deus, Senhor, né? Basta a gente dar lugar ao Espírito Santo para Ele fazer a obra, Ele faz. Então, dependia de mim querer, né? Em toda aquela guerra que eu passei ali espiritualmente, mas eu venci. Eu venci, dei o meu passo, eu aceitei o meu Jesus como Salvador. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos, mais um Pod Cristão. Aqui você pode contar o seu milagre. Eu, missionária Rosana Bastos, mais uma vez aqui nesse estúdio para falar com vocês sobre as coisas de Deus, sobre as coisas maravilhosas que somente o nosso Deus faz. Estou com minha convidada diretamente do Brasil, Jaguaquara, Bahia, para falar para vocês coisas lindas e que vão edificar a sua fé. Fique aqui conosco até o final desse vídeo, porque a serva de hoje tem um testemunho tremendo que vai alcançar a sua família, alcançar a sua parentela, os seus amigos. Então, já vai enviando aí esse link, esse vídeo para 1, 2, 3, 10 pessoas. Põe aí uma meta, que você vai enviar esse vídeo para no mínimo 3 pessoas e Deus com certeza vai fazer alguma coisa, porque a palavra dele diz que assim como a chuva que desce dos céus e rega a terra e não volta sem ter cumprido o seu propósito, assim também acontece com a sua palavra. E aqui tem palavra, aqui tem pessoas estruturadas contando as obras que Deus fez. E a base é a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus passa pelas nossas vidas e traz uma mudança incrível. Mudança essa que vai também mudar a sua vida. Sem mais delongas, estou aqui com a minha amiga que vocês já podem ver aí. Uma amiga vizinha, ela foi vizinha da minha mãe, ou seja, alguém que eu conheço muito, uma mulher de Deus, uma mulher de fé, e por isso é que ela está aqui hoje. Estou com a minha amada diaconisa Dilza Fonseca. Nossa amada Dilza, ela é natural de Piauí, Bahia. Um abraço grande a todos de Piauí. Deus abençoe essa região, essa cidade maravilhosa, que não está muito longe aqui de Jaguaquara. Que Deus os abençoe grandemente. E um abraço também para toda a nossa Bahia linda, Brasil e todos os países do mundo, aonde esse testemunho da diaconisa Dilza Fonseca chegar. A amada, ela é filha de Agenor José Fonseca, já em memória, e da dona Ernestina Andrade Costa, que é a mamãe da Dilza, que, se não me engano, mora em Ipiaú, não é, amada? Isso, em Piauí. Um abraço para a dona Ernestina. A nossa amada, ela é mãe de só um menino assim na maneira de dizer de mãe, né? Porque esse menino já é pai de filhos. Ela é mãe de um filho único, Jarberson, mais conhecido como Jal. Abraço, irmão Jal, para sua esposa Elisama, minha amiga. Deus os abençoe. Nossa amada, ela é a vozinha de 2 netinhos, Vitória, que é um encanto de menina, e também Rafael. Eu sei que Vitória, ela vai assistir esse vídeo. Vitória tá fã do Pod Cristão. E outro dia na igreja ela falou: Rosana, olha, eu tô mandando aqui os seus vídeos para todo mundo. Muito bem, Vitória. Deus abençoe. Manda aí os vídeos. Um beijo grande, Vi. Então, a nossa amada, ela congrega na Igreja Batista Getsemane. E ali ela é pastoreada pelo amado pastor Átila Dias e a sua digníssima esposa, amada missionária Jamile e Mili, para os que estão mais perto.
Um abraço para esse casal de 10. Gente, o testemunho do pastor Átila também foi gravado aqui, está no nosso Pod Cristão. Um testemunho assim tremendo. Você não pode deixar de ver aí o testemunho do pastor Átila Dias, um homem de Deus. Você vai ver aí o que aconteceu na vida dele. Se você não assistiu, eu não vou dar aqui spoiler para você, não vou antecipar. Nós precisamos não, você precisa ouvir esse testemunho. Eu digo que precisa porque você vai ver os acontecimentos sobrenaturais que ele passou e ele sobreviveu, porque a boa mão do Senhor esteve com ele. E essa boa mão do Senhor também está aqui conosco, aqui no estúdio, com a nossa amada diaconisa, minha amiga Dilza Fonseca. Minha amiga, seja bem-vinda aqui nesse canal. Promessa de Deus ter você aqui. A gente juntas aqui no Brasil, gravando esse podcast, é algo maravilhoso. Com certeza, né? Em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, né, que Ele me deste de estar aqui nesta noite, né, dando, assim, o meu testemunho. E já assisti, assim, vários testemunhos, né, que edificou muito a minha vida. No podcast Era o Resgatando Vidas. E Resgatando Valores. Valores, né? Então, realmente foi uma bênção, né? Durante um ano eu assisti, né, os testemunhos e foi, assim, muito edificante para a minha vida, né? E eu creio para a vida de muitas pessoas que assistiram também, né? E pela glória de Deus, né? Eu quero agradecer também a missionária Rosana, né? Que me convidou, né? E estamos aqui nesta noite, né? Realmente, como ela falou, somos irmã em Cristo, amigas, né? Fomos vizinha, amigas, muito amiga, né? Da minha mãe, Eduarda. Inclusive, a mãe dela, né? Foi eu que ganhei para Jesus, que levei para a igreja, né? No início, sempre chamando, ela não era cristã. E eu sempre passava por lá, bora, Eduarda, para a igreja, né? E no início, assim, ela não queria, né? Porque sempre tem aquela resistência, né, e eu fui insistindo, né? Que a gente tem que insistir, né, irmã? Tem que insistir. E aí fui insistindo e ela começou a ir e gostou, né? E chegou lá, aceitou a Jesus depois de um bom tempo, né? Na caminhada junto comigo. E para a glória de Deus, né? Até hoje, né? Continua, né? No caminho do Senhor Jesus. Então, tudo isso é muito gratificante para mim, né? Ver essa família tão linda, né? Que eu amo demais, né? Amo de coração. Vocês, assim, é como se fosse a minha família também, né? São minha família em Cristo e também, assim, a gente pegou aquele amor tão grande que onde eu tô, eu lembro de vocês, eu oro por vocês. Amém. Amém? Amém, Deus, amém. É recíproco, nós sentimos esse mesmo amor, esse mesmo afeto. Para nós, você é uma pessoa muito especial. Para minha mãe, é uma das melhores amigas aí do convívio da minha mãe, que está sempre ali juntas, na alegria, na tristeza. Isso. Amigo de Deus, porque para a gente ter amigos hoje verdadeiros ao nosso lado, antes essa pessoa precisa estar sendo amiga de Deus. Esses são os melhores amigos. E a gente tem visto isso, que Deus aproximou da nossa casa, porque nós não éramos cristãos, né? Então, assim, Deus aproximou da nossa família pessoas com base no Evangelho, e você foi uma pessoa muito usada na vida da minha mãe, continua, uma pessoa que está ali sempre presente. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua família, e que Deus possa te recompensar rica e poderosamente. Amém. Mas hoje estamos aqui, como eu já disse, para ouvir esse maravilhoso testemunho da diaconisa Dilza. Amém. E aqui no programa, para a gente começar, ela que já é, né, uma das nossas aqui, que assiste, e ela sabe que para começar, começo pelo comecinho ali, pela história. Então, aquela velha pergunta, que já é velha pergunta, de tanta gente já fazer aqui, como foi Dilza Fonseca na infância? Nos conta aí para a gente poder entender e entendendo como foi o seu início da fé e como Jesus te chamou
a salvação? Pois é, Rosana, eu nasci, né, na cidade de Piauí e cresci lá, tive minha infância, né, toda lá na cidade de Piauí. E de repente, assim, fui crescendo, mas minha mãe, minha família, sempre foi, assim, uma família, assim, muito católica, né? E eu frequentava também a igreja católica, sempre ia nas missas, mas eu não era, assim, assídua, entendeu? Assim, na igreja, mas sempre frequentava, assim, quando eu podia, eu sempre ia, assim, na igreja. Mas a minha família eram pessoas, assim, que não gostavam, assim, de crente, não, sabe? Muito difícil, não, principalmente meu pai sempre foi, assim, muito severo nessa área aí. Quando se falava em crente, aí ele não gostava realmente. E aí eu fui crescendo, aí quando eu completei 16 anos, aí eu conheci, né, um rapaz ali na cidade de Piauí. Eu gostava muito, assim, de festa. Eu era muito Sim, não mundana. Olha. Muito, muito. Eu gostava muito de festa, eu não perdia. Era carnaval, entendeu? Era carnaval. Aliás, lá tinha micareta. Sim. Na época, né? Tinha micareta, aí eu comprava os... né, o fardamento que usava na época. Não sei se chama badá, badá, assim, aquele negócio, né? E aí eu participava ali dos micaretas de Piauí, ia para cidades vizinhas, que é Ubatã, Ibirataia, Jitaúna, onde tinha festa, eu e as amigas tava lá, né? E aí a minha vida era festa mesmo. Eu gostava muito de participar de festa. E uma vez eu fui para uma festa que tem lá que chama Exposição Agropecuária. Tinha muito, todo ano no mês de dezembro tinha. E aí eu fui, aí conheci um rapaz, eu com 15 anos mais ou menos, perto para 16, completar 16, eu conheci esse rapaz, né? A gente começou a namorar. E aí acabei me casando com esse rapaz e aí tive, né, o meu filho, o Jarbson. Mas, assim, eu era muito nova, adolescente, tá entendendo? E não tinha estrutura para ainda, né, um casamento. Pra assumir um compromisso. Não tinha. E tive o meu filho com 17 anos. E aí, quando o meu filho estava com 3 anos, eu, assim, tinha uma amiga minha que o marido dela andava com o meu. E aí saía muito e deixava a gente sozinha em casa com o filho pequeno. Aí só que tinha coisas que eu não sabia que estava acontecendo, entendeu? Eu novinha, e aí não tinha muita experiência, e aí ele saía de noite, me deixava sozinha com a criança pequena. E aí um dia ela me chamou, me falou: "Ô Dilza, eu vou te dizer uma coisa, tu não tá sabendo de nada." Eu digo: "Não." Ela disse assim: "Eu vou te contar. O meu marido e o teu sai junto, né?" Aí eu falei: eles estão usando drogas. Meu Deus. Naquela época, Rosana, droga era um negócio assim que a gente quase não ouvia falar. Não ouvia falar, sabe? E aquilo foi um choque para mim. E eu falei: "É mesmo?" Ela falou: "Pode ficar de olho que ele está usando, tanto o teu como o meu." Aquilo foi um choque, um baque tão grande, sabe? Que eu não... Sabe, depois daquele dia eu conversei e disse: não dá mais certo. Não, porque a minha família, sabe, são famílias de pessoas direitas que nunca se envolveu com esse tipo de coisa. E eu achei assim para mim que eu estando casado com um homem que era envolvido com essas coisas, agora eu não percebia, nunca percebi nada. Se ela não me falasse... Nem a mudança exatamente, em casa, o jeito não, como te tratava. não.
eu só sentia, assim, à noite que ele saía muito e chegava de manhã. E aí a gente acabou se separando, né? E eu fiquei com o Jarbson com 3 anos. Aí fui trabalhar, arrumei um trabalho numa banca de revista, aí comecei a trabalhar e para criar ele, né? E aí coloquei ele na escola. E aí vai. Com 5 anos, quando ele tinha 5 anos, aí com 6 anos mais ou menos, aí eu vim para aqui, para Jaguaquara, que a maioria dos meus parentes, tudo é daqui. Lá em Piauí eu não tenho parente. Aí todo ano a gente vinha para a festa do São João, aqui. Quando eu não vinha só, eu vinha com minha irmã mais velha, que mora em São Paulo, a Dilma. E aí a gente vinha para aqui, e aí vinha para as festas, né? Eu dançava muito aí nessas festas do São João, né? E depois voltava para Piauí, aí sempre estava aqui. Quando tinha todo final de ano, às vezes quando eu tinha férias do trabalho, eu vinha. E numa dessas férias, os parentes, a gente mora tudo lá na Palmeira. E aí, lá na Palmeira eu tinha uma tia que tinha um bar. E aí nesse bar, eu sempre ia de noite. E aí tinha aqueles negócios de jogar sinuca. E o Val, né, que era meu esposo, que eu conheci ele dentro do bar. Olha. E aí, chegou lá no bar, a gente se conheceu, ele estava jogando sinuca, aí toda noite eu ia lá, né, ver ele. Aí, conversa vai, conversa vem, a gente começou a namorar, né. E aí, minha filha, quando a gente se conheceu, com pouco tempo, aí eu voltei de novo para Piauí. Aí, quando cheguei em Piauí, aí ele ligou, né, o meu sogro, aliás, ligou, ele gostou tanto de mim, ele me levou lá para conhecer e tudo. E chegou, eu voltei para aqui. E a gente depois se casou, né, e foi para o Rio de Janeiro. A gente foi para o Rio de Janeiro morar lá. Ele precisava trabalhar e aqui não estava conseguindo trabalho. E ele disse, Dilza, tu quer ir comigo para o Rio? Porque lá é melhor para a gente arrumar trabalho, né? Você pode trabalhar, eu também. Aí a gente combinou. Aí eu fui buscar o meu filho que estava em Piauí com a minha mãe. Eu e ele, a gente foi buscar. Aí a gente veio para Jaguaquara de novo. E daqui a gente seguiu para o Rio, né? Mas chegou lá no Rio, é como a gente estava conversando. Quando Deus tem um plano na vida da gente, de salvação, né? Deus, ele faz de tudo, assim, para a gente Está dentro do estar propósito. dentro do propósito dele. E eu fui para o Rio de Janeiro e chegou lá, eu não fiquei muito tempo lá, não. Não fiquei, porque eu sei que o propósito de Deus era aqui em Jaguaquara. Mas Deus enviou uma pessoa e tocou a campainha lá. E eu cheguei e abri o portão. Ela disse, eu posso falar de Jesus para você? Aí eu disse, pode sim, pode falar de Jesus. Aí ela falou de Jesus para mim e depois me deu um Novo Testamento. Antigamente as igrejas compravam aqueles livrinhos só do Novo Testamento para dar às pessoas, evangelizar. Aí ela disse assim, eu vou te dar esse livrinho aqui do Novo Testamento, você aceita? Eu falei, aceito. Aí ela me deu e eu peguei esse livrinho e não tive interesse nenhum de ler. Não li. Peguei e guardei ele e deixei lá. Aí quando a gente voltou para aqui, para Jaguaquara, depois, eu não fiquei muito tempo, foi quase 1 ano lá. Eu morava ali no Recreio dos Bandeirantes. Aí meu esposo arrumou um trabalho lá e trabalhava numa churrascaria. Aí a gente matriculou o menino, né? O meu filho, e a gente ficou lá até quando as aulas encerrou,
Aí a gente voltou. Aqui para Bahia, para Jaguaquara. Algo assim no meu coração, falar que eu tinha que voltar. E meu sogro sempre ligando e dizia, não, volta, volta, o rio é muito perigoso. Naquela época não era nem tanto, né? Hoje é pior. Hoje é pior. Mas ele queria que a gente voltasse. Aí a gente conversou e disse, vamos voltar. Aí a gente voltou para aqui de novo, né? Mas eu vejo assim, como Deus, ele tem assim um plano de salvação na vida da gente. Ele trabalha de uma maneira tremenda, tremenda mesmo, né? Deus em Piauí mesmo, Deus me deu vários livramentos. Eu fui para morrer afogada numa praia de Olivença, que eu ia muito assim, em excursões, assim, final de semana o pessoal, os jovens lá, fazia excursão, né? E a gente ia. E quando foi nesse dia lá, eu estava do nada assim, com a água aqui no joelho. E de repente eu procurei areia nos pés e não achei. E comecei a afundar e subia e descia. E a turma que estava comigo, a mesma coisa. Estava todo mundo junto. E naquele dia eu senti que eu ia morrer. Mas Deus teve de misericórdia da minha vida. Amém. E eu senti assim como fosse me dando um empurrão, um impulso assim, Glória nas a Deus. costas. Glória a Deus. Eu já tinha bebido bastante água. Meu Já tinha, sabe, já estava mesmo, já tinha subido e descido várias vezes, mas a mão do Senhor, Glória a Deus. Ele me socorreu naquele Glória a momento. Deus. E juntamente comigo as minhas colegas, né, que foram meus amigos também, alguns deles estavam no momento e afundou também junto comigo. Foi um negócio assim incrível, missionária Rosana, que, né, só a gente ali no momento ali que sabe, né? E aí eu senti como aquele impulso nas minhas costas me empurrou. Quando eu vi, eu já estava lá na areia. Jesus. Aí E as eu outras disse, pessoas conseguiram sair? também conseguiu. Veio uma onda assim bem forte, Sim. jogou a gente. Ali foi a mão de Deus, porque Glória ia a sair. Deus. Eu contei quantas pessoas tinha, parece que tinha, na época, seis colegas minhas, junto com uns rapazes também. Ia sair 6 caixão Meu Deus. de lá. Tu já pensou? Meu Deus. Foi a mão de Deus. E aí, nós voltamos para casa, né? Aí eu coloquei no meu coração que eu jamais ia mais lá, nessas excursões, né? Deus tinha dado um livramento, Deus já estava cuidando de mim desde aquela época. E aí eu fiquei, depois eu não fui mais nessas excursões. Aí eu digo, eu não vou mais não. Deus já me deu um livramento, né? E não é bom a gente teimar. E aí quando a gente saía, minha mãe, né, ficava, meu pai preocupado e tudo. E aí a gente voltou. Aí eu conheci, sim, voltando ao assunto aqui de Jaguaquara, quando eu conheci Val, eu ainda participava de muita festa aí no São João, juntamente com ele e a pastora Nenha, né? Que era a minha cunhada. E eles são irmãos, né? E a gente sempre saía junto. Eu, a pastora Nenha e ele. E teve um dia que a gente estava lá no meio da festa e aí soltaram uma espada. E essa espada saiu correndo. Espada, aquele fogo, Isso, né? Fogos que, né? Isso. Que é bem perigoso. Bem perigoso. E aí, quando soltaram essa espada, a espada saiu correndo atrás do povo assim, menino, coisa terrível. E aí ia caindo, aqueles que iam caindo, os outros que estavam em pé ia pisando. Meu Deus. Ia pisoteando, sabe? E aí, meu esposo pegou na minha mão e puxou e a gente saiu correndo. E aí, Deus deu o segundo livramento. Porque se eu caio ali, eu não sei se eu levantava mais, não. Que foi terrível. E aí a gente saiu de dentro daquela festa. E aí, quando a gente saiu, eu fiquei assim com o coração tão temeroso. Eu digo, não volto mais ali, não. Você sentiu que era um aviso, né? De Isso. aviso. A gente entende esses momentos assim, que é Deus falando. A gente não aplica a outra situação. Isso. A gente algo sente, é Deus tanto querendo se aproximar,
nos salvar, eu acho que Deus começa no plano da salvação. Eu digo isso porque pessoas que sentam para dar o testemunho sempre falam isso. Aquele dia Deus me livrou. A gente sabe que foi Deus que livrou, que era Deus chamando. Mas pode continuar, diaconisa. Exatamente. Aí eu saí dali, aí eu disse, eu não volto mais nessas festas, não. Deus me deu o segundo livramento de morte, né? E aí podia acontecer coisa pior. Tanto comigo que nem como com eles também, né? E aí a gente saiu daquela festa, eu acho, não me lembro assim direito, mas parece que foi o último dia da festa. E tinha muita gente, muita gente. E saiu muita gente ferida naquele dia. Meu Deus. E Deus teve, assim, de misericórdia, né? Da vida da gente naquele lugar. E a gente saiu, e aí foi o mês de junho, né? E aí passou junho, julho, agosto, setembro e outubro. Quando foi? Aliás, no mês de outubro, minha cunhada foi convidada para ir numa igreja. Ela namorava com o rapaz da igreja, da Monte Carmelo, né? E ele convidou ela e convidou a gente, eu e meu esposo, para ir ao culto dos jovens. Eu lembro como hoje, foi um dia de sábado, e quem era o dirigente na época era o irmão João Gonçalves, que era o dirigente dos jovens naquela igreja. E aí o irmão falou assim, vamos lá, vocês vão gostar. Aí a gente foi. Foi a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica. Porque lá no Piauí tinha uma irmã chamada Dilma, que era minha vizinha, que ela era da igreja batista. Ela sempre me chamava para ir. Vamos, Dilma, na igreja. Mas eu não, eu tinha um coração tão duro, minha irmã. Era tão duro para o evangelho. Aí eu botava desculpa, né? Ah, não, que hoje eu estou cansada. E eu cheguei do trabalho muito cansada. Outro dia eu vou. Mas nunca ia. Aí quando eu estava aqui, né? Aí que esse irmão chamou, ele era crente, mas namorava com uma pessoa que não era. Porque na época, né, a pastora Neia, né, Ivanilda, o nome dela, mas a gente é popular Neia, né? A gente chama Neia. E namorava com ela. Aí a gente foi. Aí eu gostei muito, menina. Chegou lá no culto de jovens. Eu achei tudo assim muito lindo. Aí a gente assistiu o culto, a pregação. Aí a gente foi embora. Aí no outro dia, aí quando foi no outro sábado, ele tornou a convidar. Aí lá estava nós três de novo, né? Aí convidou para a gente ir no domingo. Aí no culto de domingo. Era na igreja Monte Carmelo, na Rua da Cigarra ali. Antiga, Otávio Mangabeira, o povo chamava na época Rua da Cigarra. E era uma igreja pequenininha, mas cheia da unção, sabe? E a gente começou a visitar a igreja, e aí a gente começou a visitar quando foi um dia o pastor fez o apelo de domingo. Sempre o pastor Michele, né? Tamboriello, né? Saudoso pastor Michele Tamboriello. Ele gostava de cantar uns louvores do cantor cristão. Aí cantou aquele louvor, ao findar o labor desta vida. E no momento estava eu, o meu esposo e a Nenha, né? Nós três. A gente só saía nós três para ir para a igreja. Aí quando chegou lá, meu esposo levantou a mão primeiro. Ele era mais temente do que eu. Ele tinha vontade de ser crente. Já eu não tinha. Eu não tinha vontade de ser crente de jeito nenhum. Mas Deus estava me levando, né? Ele tinha um plano na minha vida. E aí eu fui. Aí Nenha também levantou a mão dela. E aí ficou eu. Ela disse assim, ô Dilza, levanta a mão. Tu não vai aceitar Jesus também, não? Aí, menina, mas... Missionária Rosana, era assim, uma luta tão terrível.
a luta da carne contra o espírito. O espírito diz, levanta, a carne dizia, não. E eu, naquela luta, aí, comecei a tremer. Foi luta terrível, por isso que é muito bom quando está fazendo um apelo, alguém está intercedendo, Verdade. né, por as pessoas que estão ali, que muitas vezes está acorrentada pelo inimigo. Quer até né? ir, mas não tem força. Quer ir, mas não tem força. E no momento eu me encontrava assim. Eu queria ir, mas não tinha força. Ia para suspender o braço para aceitar o meu Jesus como Salvador, mas não conseguia. Mas muita oração no momento, aí eu consegui. E eu levantei a minha mão e digo, aceito Jesus como meu Salvador. E fui lá na frente, mas eu tremia tanto, sabe? E o pastor cantando aquele louvor tão lindo, que eu nunca esqueço. E aí eu aceitei a Cristo como Salvador. Glória a Deus. E de lá para cá, aí eu fui só me libertando, sabe? Aí Deus foi tirando aqueles desejos que eu tinha, sabe? De estar ali, naquelas festas mundanas, né? Muitas vezes até bebendo, que eu nunca fui assim de beber, mas eu tomava sempre uma cervejinha, né? Com meu esposo, com meu sogro, mas não era de beber bebida Pra cair, forte, né? não. E aí Deus foi me libertando aos poucos, né? Porque Deus sabe como trabalhar na vida de cada um, né? E aí Deus foi me libertando, foi, sabe, me lapidando de uma tal maneira que eu fui me entregando mesmo assim a Cristo. E aí eu comecei, e aí eu não perdi a escola dominical. Eu saía lá da Palmeira a pé, e vinha para a escola dominical de manhã e vinha de noite, sabe? E aí foi tremendo, e Deus foi fazendo a obra no meu coração. Minha família não me aceitou muito bem, não. Eles eram bem católicos? Bem católicos, e o sabe? que eles te falavam? Ele disse, tu sabe, né, é que quando a gente é criada num lar, assim, que não é o lar cristão, aí eles falam assim, que na lei que ele nasceu, eles morrem, né? Que a gente também morre. Nós nascemos, nós morremos. Morremos, isso. E a aí gente ouve muito isso, né? Diz, isso. Não cortando aqui o teu testemunho, guarda aí bem para você Sim. pegar nesse, pra gente, né? Não sair do foco. Mas você falou algo aqui muito importante, que a gente ouve muito, né? Muito. Eu acho que hoje menos, mas antigamente a gente ouvia muito isso, as pessoas mais velhas dizerem, na lei que eu nasci, nessa lei eu morro. E, na verdade, até quem dizia isso eram até pessoas que nem tinham contato, muitas vezes, com a igreja. Alguns, sim, tinham contato mesmo com a igreja católica, mas outros não, nem frequentavam. Ia à missa só para batizar o filho e nem nunca mais pisava lá. E aí, toda vez que toca nesse assunto, nessa expressão que se usava muito, eu nasci assim, então a gente lembra até daquela canção que tem aqui, que os baianos conhecem, o Brasil conhece, que é da Gabriela, que era uma novela, e também tem uma música, né, que fala, eu nasci assim, eu morri assim, isso, serei sempre assim. Gabriela, era como se falasse, na lei que eu nasci, eu morro. Mas a gente nasceu no pecado. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, diz a Bíblia ali, né, Davi, ele fala, em pecado minha mãe me concebeu, ou seja, o pecado original estava. Então é como se uma pessoa fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, ou seja, ele nasceu em pecado e vai morrer em pecado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, né, o Messias, ele veio para nos salvar. Nós nascemos em pecado, mas não podemos morrer em pecado. Não somos como a Gabriela. Tanto que a Gabriela, esse personagem, me parece que era uma prostituta. Isso. Ela levava quer dizer, ela nasceu na prostituição, cresceu na prostituição e ia morrer na prostituição. Né, que é uma música bem errada que o mundo canta. Isso. Nós nascemos assim, mas não vamos morrer assim. Nós nascemos com caráter ruim, mas teremos nosso caráter transformado. Mas pode seguir, minha amiga Diaconisa Dilza. Pois é, então, seus minha pais... família era, até hoje, né, eu prego, eu falo de Jesus, sempre quando eu vou lá eu falo de Jesus para eles, né. Meu pai, infelizmente, né, ele faleceu, ele não conheceu a Jesus. Infelizmente, sabe, eu sempre estava ali pagando o preço, orando, né, por eles, mas depende... a decisão é pessoal. A decisão não é a da gente, né, a gente ora, a gente pede, Verdade. sabe, mas a pessoa tem que dar um passo, Verdade. né,
Então, infelizmente, ele não deu esse passo, né? Ele não quis, mas eu sempre continuo orando pelo restante da minha família, né? As minhas irmãs, eu tenho uma irmã também que mora em São Paulo, que é muito católica, né? Sempre frequenta a igreja. Tem outra que mora em Salvador. Ela não é muito de ir em igreja assim, mas sempre quando eu falo, ela crê, sabe? Ela crê. Então, realmente, eu creio assim, né? Que do mesmo jeito que eu era, o coração duro, mas Deus, Ele quebra, Amém. né? Ele quebra, ele pode ser o coração mais duro, mas ele vai e quebra aquele coração duro de pedra, né? Como eu era muito dura mesmo. Mas graças a Deus, Senhor, né? Basta a gente dar lugar ao Espírito Santo para Ele fazer a obra, Ele faz. Então, dependia de mim querer, né? Em toda aquela guerra que eu passei ali espiritualmente, mas eu venci. Eu venci, dei o meu passo, eu aceitei o meu Jesus como Salvador, né? No dia 2 de novembro de 1988. Uau. Acho que tem mais ou menos 37 anos, né? Glória a Deus. De caminhada evangélica. E eu louvo a Deus, assim, sabe? Porque de lá para cá, Deus tem feito, assim, grandes coisas na minha vida, né? E cada dia eu estava buscando, sempre andando nos cultos, né? Participando ali dos cultos dos lares. Inclusive a Eduarda também sempre, né, me acompanhava, sempre estava lado a lado ali comigo. E eu não perdia culto. Eu trabalhava durante o dia. Tinha dia que até eu admirava de mim mesmo, porque eu não tinha ninguém, né? Eu trabalhava ali o dia todo, como tu já sabe, Sim, né? no supermercado. Isso, trabalhava e de noite ainda tinha, assim, À ânimo, disposição para sair. Se tivesse chovendo, eu ia. Se tivesse estiado, eu ia. E fui assim, sabe, buscando a Deus com aquela fé. E Deus foi me dando um renovo, me restaurando, né? Passei 25 anos ali na Monte Carmelo, né? Uma igreja que, sabe, os irmãos, uma benção. Até hoje, quando eu chego lá nas festas, eu vou com a Eduarda, assim, nas festas lá que ela me convida, nas festividades, e aí, sabe, é abraço, é aquele aconchego, aquela coisa tremenda, né? E passei 25 anos lá, na época do pastor Michele, né? E depois, quando sim, deixa eu entrar agora na área do meu esposo, né? Quando foi... Meu esposo, ele era caminhoneiro e ele gostava muito de viajar, mas eu não gostava, né? Eu queria que ele, sabe, saísse das estradas. Mas ele era apaixonado por caminhão, por estrada. E eu sempre falava para ele, Val, Deus tem uma obra na tua vida. E tinha, sabe, Deus queria que ele entrasse firme na obra. Mas ele sempre pro lado do caminhão e da estrada. Isso. E Deus tinha a obra que Deus já tinha falado, né? Que tinha obra na vida dele para realizar. E a gente via assim, quando ele se colocava mesmo, né, na presença do Senhor para fazer a obra, Deus ia realizar grandes coisas na vida dele. E isso usava tremendamente. E aí, quando foi, né, um dia ele disse, eu vou viajar. Aí ficou 15 dias fora. Aí meu filho já estava morando em Feira de Santana e eu sozinha. E às vezes ele saía, ficava preocupado comigo. Aí quando foi um dia ele falou assim, eu não vou mais trabalhar com estofado, eu vou chamar Jal para vir para aqui. Porque eu vou só agora pegar a estrada. Aí eu digo, tu é que sabe, né? Tu é que sabe. E aí ele começou, aí foi lá, chamou Elisama, a minha nora, né? Falou com ela, chamou meu filho, conversou.
Disse, olha, vocês oram. Não é porque eu estou dizendo para vocês voltarem para Jaguaquara que vocês vão voltar. Não, vocês orem primeiro, pede a confirmação a Deus. E aí, depois vocês me dizem. E aí eles começaram a orar. E Deus começou a usar pessoas na igreja lá, da pastora Edna. E aí começou a falar para arrumar as malas e retornar. E aí eles retornaram, por obediência à palavra do Senhor, né? Porque Elisama sempre fala, eu não queria vir para Jaguaquara, mas foi Deus que me trouxe. E realmente foi mesmo. Porque Elisama, ela é natural de Feira De de Santana. Feira de Santana, é. E ela gosta muito de Feira de Santana, né? E aí ela disse assim, eu vou porque Deus está mandando eu ir. Aí arrumaram a muda e voltaram. Eles voltaram no ano de 2010, em outubro de 2010. Retornaram. Aí ficou, né? Mas quando chegou no mês, no ano de 2010, Deus começou a mostrar visões. Deus já tinha mostrado para ela lá em feira que eles vinham, que era para estar aqui comigo, porque Deus ia levar o meu esposo. Meu Deus. E aí, quando foi um dia, ela disse assim, ela foi para a igreja e Deus disse assim, é hoje. Ela começou a congregar aqui lá na igreja da Nova Esperança. E aí ele disse assim, é hoje que você vai falar para ela. Aí ela fez falou com Deus assim, ó Deus, se eu chegar lá e ela me chamar, é porque tu tá me confirmando que é para me falar. Fez prova. Fez prova. Aí quando ela chegou da igreja, eu estava na cozinha e eu chamei Osama, vem aqui tomar um café. Aí ela veio. Meu Deus. Aí quando chegou lá, ela me falou que Deus tinha mostrado para ela. Meu Deus. E antes eu estava tendo visões. Eu fechava o olho, se eu estivesse na cozinha lavando a louça, eu fechava o olho assim, daí a pouco eu começava a ver gente passando na rua, assim, aquele velório. Meu Deus. Eu via meio monte de gente dentro da garagem, Meu Deus. sabe? E aquilo foi assim me incomodando. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia, o que é isso? O que é isso, meu Senhor, que eu estou vendo? E só via velório. Eu digo, meu Deus, será que é com Val? E aí, quando foi um dia, ele viajou. E aí, quando ele foi para a Feira de Santana, ele carregou o caminhão e foi para a Feira de Santana. Na ida, um caminhão pegou, bateu no fundo da carroceria do carro dele. Ele estava trabalhando. E aí arrancou uma parte. Aí ele chegou lá no Ceasa de feira, descarregou e voltou. Quando ele voltou, uma irmã, uma senhorinha, pediu carona para ele. Aí ele deu carona, a senhorinha com a Bíblia na mão, crente. E ali foi intercedendo minha irmã. Daí a pouco o capu voou, tampou tudo na frente. Ele não viu nada. Em alta velocidade na pista. Isso. Que a gente sabe E que a as pistas senhorinha aqui são crente bem ali, ó, perigosas. a irmãzinha intercedendo. E não aconteceu nada. Meu Deus. Nesse dia ele conseguiu parar o caminhão. E aí quebrou todo o para-brisa do caminhão. Aí ele voltou. Quando ele chegou, já eram 6 para 7 horas, ele parou o caminhão. Chamou eu, mas a Elisama, vem ver o que aconteceu comigo. Aí eu disse, Val, não é mais tempo de tu... sai da pista. Eram como sinais. Sinais. Gilza, você sentia isso como esposa e como serva de Deus? Isso. Que Deus queria que ele tomasse um posicionamento no ministério? No ministério, isso. E ele não queria. Aí voltou. Aconteceu 2 vezes, né? A gente tem que ter um temor, porque quando, Sim. né? São sinais, e a São gente tem que sinais. estar atento aos sinais. Isso, eu falei para ele, não vai mais, entrega esse caminhão.
tu não precisa disso. Aí ele ficou assim, ele ficou pensativo o dia todo. Aí entrou dentro desse caminhão, foi para Jiquié. Quando chegou lá em Jiquié, colocou do para-brisa. E aí foi a semana do Natal. Aí eu falei, ele falou assim, ó, essa semana eu não vou carregar esse caminhão de jeito nenhum. Eu vou passar o Natal aqui contigo, com minha família. E aí eu disse, tá bom. Aí quando o Natal caiu bem no dia de sábado. Aí a gente foi, passou o Réveillon não, o Natal lá com a família dele. E aí tava todo mundo reunido, até a de São Paulo tava aqui. Aí veio, a gente foi tudo lá. E aí foi uma bênção. Aí depois a gente voltou. Aí no outro dia ele disse, Dilza, eu não vou para Feira de Santana, não vou carregar. Não vou carregar. Eu digo, não carrega não. Desligou o telefone, disse que não ia atender ninguém. Mas quando foi assim, por volta de 10 horas, ele desligou o telefone e foi dormir. As pessoas começaram a ligar e não viu resultado nenhum. Foi lá na porta chamar. E aí ele disse, tem uma carga aqui para tu. Ele acabou indo. Aí chamou o pastor Adilson, que é o irmão dele, que pastoreia lá na igreja de Santo Inês, na Monte Calvário, que o irmão dele é pastor. E chamou para ir. Aí chamou para ir acompanhar ele. Primeiro ele tinha me chamado. Tu vai comigo? Eu falei assim, não vou não. Não vou porque amanhã eu tenho que resolver bastante coisa aí do mercadinho. Não tem ninguém para resolver para mim. Eu não vou. Aí ele chamou o irmão dele. O irmão dele disse que ia. Que era para passar lá em Santo Inês, né? Pela BR-101 ali. E seguir viagem. Aí tinha um rapaz que é ter conhecido... Sim, um vizinho nosso, filho de uma vizinha nossa. O filho de Daete, né? Tu conhece? Anderson. Isso. Aí pediu carona, aí ele disse que dava carona. Aí foi. Aí, só que ele esqueceu. Eu acho que ele esqueceu de passar para pegar o irmão dele, o pastor Adilson, nesse dia, porque o pastor Adilson ficou lá esperando. Mas eu acho que ele... Sabe, é o plano de Deus. Não era o dia do pastor Adilson ir com ele, nem eu. Era verdade. Né? E chegou lá, ele foi, aí quando foi umas 6 horas, o pastor Adilson ligou, Dilza, cadê Val? Val ficou de passar aqui para poder eu ir com ele para a feira e ele não passou. Eu digo, Val já foi há muito tempo. Ele disse, mas ele disse que ia passar aqui para eu ir com ele. Eu digo, ele foi já desde 4 horas. Só que ele não foi pela 101, ele foi pela 116. Aí, quando chegou ali perto de Ubaíra, o carro perdeu a direção. O caminhão perdeu a direção e aí caiu numa ponte embaixo. Meu Deus. Ô, minha irmã, foi muito difícil, sabe? 25 anos de casamento. Foi muito difícil para mim. E eu estava na igreja orando por ele. Eu cheguei na igreja, na época eu estava congregando com o pastor Isaac. Naquela mesma igreja que a irmã foi pregar. E ali eu cheguei, ajoelhei, comecei a orar. Depois eu levantei, já estava naquele período do louvor. E aí a irmã, uma vizinha, aliás, minha, que mora em frente. Aí chegou, mandou um irmão me chamar. Aí o irmão Domingos, que era porteiro ali. Aí o irmão bateu nas minhas costas assim. Ô, irmã, tem uma irmã te chamando aí. Aí eu levantei assim. Aí quando eu vi era a vizinha. Aí ela falou assim pra mim. Ô, Dilza, eu vim aqui te dizer que aconteceu um acidente com teu marido. Meu Deus. Mas ela não disse que tinha morrido, entendeu? Aí eu disse o quê? Ela disse, aconteceu um acidente com o Val. Aí eu peguei, já subi, conversei com o meu sogro, minha sogra, né? Que mora ali em cima mesmo, ali da igreja. E aí o povo parece que já sabia, sabe?
Aí começou a me acalmar e tudo. Aí eu desci para casa para avisar que eu estava sem telefone, não tinha levado o celular para a igreja. Aí eu desci para casa para avisar a Jal, né, meu filho. Sim. E aí, quando eu cheguei, minha irmã, ali perto da minha casa, já estava tomado de gente, em cima do passeio, da calçada, sabe, na rua toda, porque Val era uma pessoa muito conhecida, né? E eu digo, meu Deus, o que foi isso? Aí eu não acertei, mas nem abri o portão. Em vez de eu abrir o portão da casa, eu fui abrir a porta do comércio e entrei por lá mesmo, que tinha uma saída para dentro, um acesso para casa. Aí eu entrei e as minhas amigas, as irmãs, já foi me acompanhando. Disse, ó, Deus, eu vou te falar logo. Ele faleceu, não aguentou, não. E aí levaram o corpo para Ubaíra, porque era o lugar mais perto. Desculpa, Irajuba. E aí foi terrível para mim, sabe? Foi uma perca muito grande. E foi difícil, minha irmã, foi tão difícil para mim. E aí, mas eu tinha que seguir a minha vida, né? Eu tinha que seguir a minha vida sem ele. E aí fui pedindo, assim, força a Deus, né? Porque só o Espírito Santo, Diaconisa nesse Dilza, momento, deixa que eu fazer uma consola. pergunta para você, porque eu sei que muitas pessoas estão assistindo e estão passando pelo luto. Verdade. Pessoas que estão recentes, pessoas que talvez estejam muito tempo, mas ainda não conseguiram superar. E eu creio que nunca se supera. É verdade. Vai ficar sempre a lembrança, mas o Espírito Santo ele vai consolar. Mas entre essa superação e esse consolo do Espírito Santo, porque Deus ele é um Deus ético com os nossos sentimentos, ele respeita o nosso sentimento, a nossa dor, o nosso choro, até porque foi ele quem nos deu a faculdade de chorar, de se entristecer, tudo isso vem de Deus. Se não fosse assim, ele teria criado um robô. Ele deu todas essas funções para que nós sentimos, né? Dor, né? Todas essas sensações e funções, de acordo com cada coisa que a gente vive. Como foi a tua fé nesse tempo? Minha irmã, a minha fé parece que aumentou mais ainda, sabe? Porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque cada dia mais, assim, é certo que a gente sente, sabe, muita saudade. Até hoje eu sinto, né? Mas Deus foi, assim, me dando uma força tão grande. As pessoas oraram por mim, muita gente oraram por mim, para que Deus viesse, assim, me consolar, me dar força, né? E eu, naquele momento, eu tive força, Deus me deu força para eu suportar toda aquela perca, né? E com 8 dias eu já estava congregando, né? 8 dias eu já estava lá, louvando ao Senhor. Meu coração partido, mas eu estava. Com 30 dias eu já estava no congresso lá do pastor Alessio, lá no mês de fevereiro, né? Que tinha aqueles congressos, que eu acho que a irmã não alcançou, né? Porque estava lá na Espanha, né? Mora lá. Mas todo ano tinha cada congresso maravilhoso. E um dia eu estava lá nesse congresso, no mês de fevereiro, né? Aí ele tinha falecido no dia 25 de dezembro. Foi dia de Natal. Foi marcado, sabe? Que foi uma data, assim, bem marcada, né? Para mim, que é o dia de Natal, que ele faleceu no dia de Natal. No dia 25 de dezembro. E aí em fevereiro, eu já estava lá no congresso. E eu lembro que o pastor Alessio falou assim, tem pessoas aqui que, mesmo, né, em luto, mas está aqui louvando ao Senhor. E, sabe, Deus assim me deu força, minha irmã, me deu força para suportar, né? E logo após, no ano seguinte, Deus assim me deu a minha netinha, né? Minha primeira netinha, a Vitória, que alegrou assim tanto meu coração. Aquela menina quando chegou, minha irmã. Só Deus mesmo sabe como eu precisava
daquela criança, tá sabe? Me preenchendo ali. Que eu sei que só o Espírito Santo que preenche, né? Mas naquele momento, Deus viu que eu precisava daquela alegria. E quando os Zama, minha nora, Elisama, falou que estava grávida, sabe? Para mim foi a minha maior alegria, sabe? Naquele momento que eu precisava. Consolo do Senhor. Um consolo foi, um consolo. E aí eu fui ocupando o meu tempo ali com aquela criança, sabe? E aí aquela criança foi sabe, me preenchendo. E eu ajudava a cuidar, sabe? E foi uma benção para mim, foi um consolo do Senhor, né? E logo depois de 5 anos, depois veio o Rafa, né? Foi 5 ou foi 7 anos? 7 anos parece, 7 anos. Veio o Rafinha também, né? Que me trouxe, assim, muita alegria. E aí, de lá para cá, né? Deus vem assim, cada dia me fortalecendo. Cada dia eu procuro estar me envolvendo com a obra, né? Procuro estar sempre envolvida, que é o mais importante é a gente estar ali, sabe? Envolvida com a obra do Senhor. Cada dia que passa a gente vai se fortalecendo, sabe? Deus vai dando graça, vai dando força, né? E aí Deus tem assim me sustentado, sabe? Com as mãos potentes dele, cada dia. Porque só Ele faz isso na vida da gente. E graças a Deus, né? Deus tem me dado graça mesmo, de lá para cá. Já tem 13 anos que eu estou viúva, né? Mas de lá para cá Deus tem me sustentado. Só Ele mesmo que pode fazer, né? O que Ele tem feito na minha vida. E logo após, assim, depois de alguns anos, eu passei também, né? Por umas provações muito difíceis. Além de eu estar viúva, né? E aí veio mais essas provações. Deus me provando a minha fé. E aí como vocês sabem, né? Como a irmã sabe, eu trabalhava, eu era independente, né? Eu era independente e aí, de uma hora para outra, eu sentia como se fosse assim, fugindo ao controle das minhas mãos, do meu próprio comércio. Uma pequena empresária. Isso. Aí foi fugindo ao controle das minhas mãos e eu não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. Eu digo, mas meu Deus, por que isso? Não tenho mais esposo, não estou conseguindo mais me sustentar. Financeiramente, já comecei a me desestruturar, assim, de uma hora para outra. E aquilo foi me agoniando, sabe? Aquilo foi me entristecendo, sabe? Quando eu pensei que eu já estava, sabe? Aí veio aquilo. Veio o problema e aí eu comecei. E aí eu digo, Jesus, tem misericórdia. E eu orava e eu chamava pessoas para fazer campanhas, sabe? E aí os irmãos, meu cunhado, o pastor Adilson, sempre ia lá me ajudar, sabe? Se comovia com a minha situação. E ia lá me ajudar sempre, trazia os obreiros, e a gente fazíamos campanha lá, sabe? E, sabe, muita assim, as obras do inimigo, sabe, aquela rua que eu moro é muito terrível, sabe? É muito investida. E minha irmã tinha dia que era tão investida, tão terrível, que tinha dia que eu passava a noite em claro, sem dormir, sabe? Preocupada. Mas eu sempre crendo que o Senhor ele estava comigo. Chegou um momento que eu disse, eu vou desistir. Meu filho ainda falava assim, não, desiste não, dá mais um tempo. Eu digo, não, eu estou sentindo que eu não vou conseguir mais. E ele disse, aí quando foi um dia, há muitos anos atrás, Deus tinha falado para mim, que ele tinha a obra naquele lugar. Ele tinha um propósito no ponto, né? No seu local. Isso, no ponto de trabalho. Mas na época que Deus falou, estava tudo bem. Estava tudo de boa, né? E aí, Deus usou a irmã lá na igreja do pastor Adilson, em Santa Inês,
foi até a pastora Edna, né? Que Deus usou ela e falou, Deus manda te dizer, minha irmã, ela estava pregando no dia, ela foi convidada para pregar e Deus manda te dizer que ele tem um propósito ali naquele lugar. E ai de tu que não ceder. Aí eu digo, meu Deus. Aí quando começou a acontecer, né? E aí eu lembrei do propósito de Deus. Aí eu disse, se Deus tem um propósito, não sou eu que vou impedir. Aí eu decidi, né? Comecei a dizer, eu falei com meu filho, a partir do mês de outubro eu vou começar a vender os equipamentos aqui do mercado. Aí coloquei as plaquinhas, vende-se, 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 e aí começou a vender. Mas foi tão rápido, vendeu rapidinho as coisas. Eu digo, eu vou fechar. Agora, Deus, eu estou nas tuas mãos agora, né? E aí, vendi tudo. Aí depois passou uma irmã lá e falou assim, tu aluga esse ponto? Eu digo, alugo. Eu digo, tu vai botar o quê? Ela disse, eu vou colocar um bazar. Aí colocou o bazar. Mas só que com 6 meses ela me entregou o ponto. Aí ficou só 6 meses. Depois de 6 meses ela disse, ô Dilza, eu vou voltar lá pro meu bairro. Aí eu digo, tudo bem. Aí ela saiu em junho. Aí ficou agosto, setembro e outubro. Fechado. E eu gosto muito de círculo de oração, sabe? Eu gosto muito de frequentar círculo de oração, desde quando eu me converti. E aí eu fui no círculo de oração da igreja do pastor Alessio. E aí a esposa dele foi usada por Deus e falou, Deus manda te dizer que ele tem um propósito naquele lugar. Ela falou para mim. Ele tem um propósito e ele vai abrir uma porta. Aí eu descansei no Senhor e eu já estava orando para que Deus, assim, viesse abrir uma porta para mim, porque, né, financeiramente eu já não tinha mais. Tinha um suporte. Isso. E aí ficou 3 meses fechado. Aí quando foi no final de setembro, chegou uma vizinha e disse assim, ô Dilza, tu tá alugando esse ponto? Eu digo assim, alugo. Aí ela falou assim, é porque a minha filha disse que está procurando um ponto, que o pastor Alessio está procurando um ponto para poder tirar a igreja lá de cima do Ceará e trazer cá para baixo. Porque muitas vezes muito perigoso, né, para as irmãs ir lá para cima e tudo. Aí eu falei, eu alugo. Aí ela me deu o telefone do pastor. Aí quando eu estou em casa um dia fazendo o almoço, aí bateu lá no portão e fui abrir. Quem estava lá? O pastor Alessio. Eu vim aqui olhar o seu ponto para a gente alugar aqui para colocar a igreja. Eu digo, oh, glória, quem não quer, né? Para outra coisa eu não alugaria Verdade, não, mas, né, abar essas coisas, mas para a igreja, eu digo, oh, glória. Aí eu lembrei do propósito de Deus. Aí lembrei, aí o pastor disse, me chamou lá e foi olhar, gostou, disse, aqui dá. Aí eu digo, pronto, tá alugado já. E ele fez os papéis, Tudo assinei, direitinho, tudo né? direitinho. Glória a Deus. E vai fazer agora 2 anos Glória a no mês de Deus. outubro, que está alugado lá para a igreja, né? Aí no dia que não tem culto lá em cima na minha igreja, aí eu Você já só fico soube, ali. né? Você tá aí, E né? dentro da garagem mesmo eu assisto todo culto, né? Meu Deus. Todo culto ali na igreja eu assisto todo culto e glorifico ao Senhor. Aí um dia eu falei para ele que coisa maravilhosa é a gente ter uma igreja Dentro de dentro casa, de casa. Oh, praticamente. maravilha, né? E aí eu me regozijei no Senhor, porque Glória a todas as Deus. coisas, né? Está na mão dele. É verdade. E o Senhor fez eu assim entender que eu não dependia só do meu marido, né? Oh, meu Deus. E aí eu fui entender que eu dependo unicamente de Deus, né? Nós dependemos de Deus, né? Na verdade. E aí Deus, assim, de lá para cá, minha irmã, Deus não tem deixado me faltar Glória a Deus, nada, glória a nada, Deus, nada, nada. glória a Deus.
para te dizer a verdade, quando eu tinha trabalho, eu não tinha o que eu tenho hoje, hoje que eu não estou trabalhando. Deus supre tudo, assim, Deus fez grandes coisas na minha vida, Glória a Deus. sabe? E assim, eu me regozijo na presença do Senhor, porque hoje eu estou, sabe, nas mãos dEle, dependo só dEle, Glória a Deus. né? E eu vejo hoje, eu digo, meu Deus, quando eu tinha o mercado, eu não conseguia comprar o que eu compro hoje, que eu não tenho mais. E quem me dá? Deus. Ele é o Deus que nos abençoa. É tremendo, e que não viu? acrescenta dores. Ele Não, cuida não, dos não, seus. não. É verdade. Não acrescenta dores. E graças a Deus, né, irmã? Para a glória e a honra do nome do Senhor, né? Deus tem me sustentado até aqui, né? Amém. Tem me sustentado e vai continuar me sustentando até o com fim, certeza, né? Com certeza. E eu glorifico o nome do Senhor por isso, né? Porque por todas as coisas, né, que eu já passei, né? Mas em todas as coisas, na palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, né? A gente tem que crer, minha irmã, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é nas nossas forças, na nossa possibilidade, na nossa situação econômica, é em Isso. Cristo. É em Né, Cristo diaconisa Jesus. Dilsa? Porque tem muita gente que tem até, claro, com certeza, milhões, muito mais do que a gente, Verdade. mas não tem a prosperidade, porque é uma grande diferença em ter dinheiro e ter prosperidade. O Tem uma rico, ele diferença. tem dinheiro, que não está ruim, se Deus quiser dar, né? A gente não está aqui contra as riquezas, não é isso? Não. Mas riquezas sem Deus, a diferença, né? Do próspero e do rico. A diferença é que o rico, né, ele não vai ter a paz, ele tem os bens, mas ele não tem a paz. E o próspero, ele vai ser abençoado, mesmo naquele pouco que ele tem. Ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu escutei uma frase, uma expressão mais ou menos assim, né? Que maravilhoso é o café do crente, do próspero, com Deus. E que agoniante não deve ser o prato de caviar do rico, que não tem nem paz para dormir. Então, assim, Verdade. é Deus quem cuida, é Deus quem faz, é Ele o dono da nossa vida, né, diaconisa? E Ele cuida da gente como cuida dos dono lírios do ouro e da prata. como cuida dos lírios do campo. Isso. É muito precioso isso. Ele cuida de nós, como cuida dos pássaros, como cuida da natureza. Ele está pendente de nós. Isso. E é a própria mão, é o próprio cuidado. Não tem coisa melhor do que deixar Deus cuidar da gente mesmo. Isso. Eu sei que aqui voltando, né, aqueles que têm riquezas sem Deus, porque aqui a gente não está falando contra a riqueza. Não. Cada um tem o que Deus dá, não é isso. Os seus esforços deram, o que deu, né, o que herdaram. Mas você, não é um cuidado dos outros, é o cuidado de Deus. E o melhor é o cuidado de Deus, sobre as nossas vidas. A gente deitar, colocar a cabeça ali no travesseiro, saber que a nossa vida está entregue ao Senhor, que se o Senhor não recolher, né, a nossa vida está em Deus. Então, não tem melhor prêmio nessa vida aqui do que essa. É verdade. Está seguro nas mãos do Senhor. Eu me alegro, diaconisa Dilsa, por tua vida aqui. Amém. Por você ter estado aqui comigo nesse podcast. E louvo a Deus por tua vida, por Deus ter colocado você no caminho da minha mãe, no meu caminho também, porque sempre que eu venho, a gente se aproxima muito para falar de Deus. É um tempo maravilhoso. Elisama, que é a tua nora, que é uma grande amiga, uma serva do Senhor incrível. A pastora Edna, que foi mencionada aqui, que é a consogra, é assim que se fala, né? Consogra de Dilsa, uma mulher tremendamente usada por Deus. Inclusive, foi a irmã Edna, a profeta que Deus usou para dizer que ia me dar uma menina. E, de fato, a profecia cumpriu. Todo mundo conhece, quem me conhece sabe desse testemunho. Cumpriu 14 anos depois. Deus me deu a Clarinha, que hoje tem 5 anos. Então, sou uma família muito de Deus, muito especial para minha família, para minha mãe. E eu só louvo a Deus por esse presente que é Amém. A diaconisa aqui, eu estando aqui no Brasil e está podendo gravar o teu testemunho. Para mim é muito gratificante também. Muito gratificante, porque eu assistia os testemunhos, mas nunca pensava, né? Que um dia eu ia também... sentar e ia gravar. Exatamente, né? Gravar o meu. Né? Então, Deus, assim, Deus é fiel, Deus né? é fiel. Em todas as coisas, Deus né? é maravilhoso. Deus é tremendo. É verdade, diaconisa.
antes do finalzinho, eu vou pedir aqui a diaconisa para estar falando um versículo, como eu sempre peço a todos os meus convidados, e ela também vai orar por você. Então, não saia daqui, não perca a oração. Essa oração vai alcançar a tua vida. Você já viu aqui, é uma fé genuína, uma mulher de valor, uma mulher que se mantém no caminho do Senhor, apesar das provas, apesar aí das dificuldades, mas ela vem vencendo, porque aquele que está em Cristo vem vencendo. Ele disse que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos e estamos vencendo. E o nosso bom ânimo não vem na nossa própria força. O que nos anima, o que anima o crente não é o dinheiro que ele tem na conta, até ajuda, hein? Não é as amizades, não é qualquer coisa que não seja o Senhor. Então, nosso ânimo é o Senhor. Né, diaconisa? Pode ficar à vontade. Eu vou ler aqui em Isaías 41:10, porque esse versículo aqui, ele ficou marcado assim na minha vida, né? Porque muitas vezes que eu passei assim por, né, provações, né? E eu orava ao Senhor. E o Senhor teve um dia que eu estava muito aflita. E eu abri a palavra e Deus falou comigo através desse versículo. Isaías 41:10, que nos diz assim: por isso, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Então, né, aqueles que estão nos ouvindo, né, que muitas vezes assim estão aflitos, preocupados, né, confia no Senhor, né, que o Senhor, Ele não desampara o seu servo jamais. Jamais Ele desampara o seu servo. Então, clame ao Senhor. Na palavra de Deus diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, que nós possamos assim crer, né, no Senhor e confiar tão somente nele, porque na hora certa Ele nos dá assim o escape, né? E que Deus venha assim continuar abençoando assim a vida da missionária Rosana, né? Nesse trabalho, que Deus venha assim te fortalecer, te dar graça a cada dia, para que cada dia mais, né? Porque eu creio que esse trabalho, né, esse podcast de testemunho de vidas tem alcançado, né, várias pessoas. Amém. E tem assim ajudado muita gente, né? Porque eu tenho ouvido muito testemunho assim que me fortaleceu, né? E que Deus venha assim te dar graça a cada dia, te fortalecer, te dar força para que essa caminhada, né, que Deus te deu para fazer esse propósito, né? Que Deus venha te abençoar tremendamente com todas as sortes de bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. E assim eu vou deixar também, né, a minha oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus tremendo, Deus de vitória. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, sim, Senhor, neste momento, Senhor, por estar aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Ó Deus, que tu continues, Senhor, nos fortalecendo, sim, Pai. Ó Deus, porque, Senhor, a tua palavra diz que tu está conosco, Senhor, aleluia, todos os dias da nossa vida, aleluia, Pai. Ô Espírito Santo, venha derramar da tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre aquelas pessoas, Senhor, que vão ouvir, Senhor, o nosso testemunho. Deus tremendo, venha falar aos corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha trabalhar em cada vida, em cada coração, Pai, que está aflito, Senhor, que está precisando, Senhor, ouvir uma palavra, que está precisando ouvir, Senhor, a tua voz. Meu Deus e meu Pai, derrama a tua graça, Senhor, sobre o teu povo aqui nessa terra, Espírito Santo. Venha fazer um mover tremendo no meio do teu povo. Oh, Espírito Santo, venha, Senhor, nos sustentar com a tua destra, Senhor, fiel, como diz a tua palavra, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, eu
eu te louvo, Senhor, nesta noite, por estar aqui, Senhor, neste lugar, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que foi um propósito teu, Senhor, na minha vida, Pai. Está aqui contando o meu testemunho, Pai. Espírito Santo de Deus, venha derramar, Senhor, do teu Santo Espírito sobre nós cada dia. Oh, Deus amado, nos dando força, sabedoria, revestimento, Senhor. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Deus, pelo dia, Senhor, que Tu nos concedeu. Oh, Deus, obrigado pela noite. Obrigado por tudo que Tu tem feito em nossas vidas e por tudo que Tu ainda há de fazer, Pai. Porque eu sei, ó Deus, que Tu, Senhor, tem grandes coisas para realizar em nossas vidas. Na vida da irmã Rosana, da missionária Rosana. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, toma a família dela nas Tuas mãos, Espírito Santo. Oh, Deus, vai abençoando, Pai, os filhos, a filha, Pai, aquela filhinha dela, Pai, cobre com Teu sangue e dá o livramento, Senhor. Oh, Deus amado, Deus fiel, vai ao encontro do seu esposo. Ó Deus, lá, Senhor, na Espanha, Senhor. Ó Deus, toma nas Tuas mãos, cobre com Teu sangue, livra de todo mal, Espírito Santo. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque só Tu és digno de toda adoração. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu Te agradeço, Pai, por tudo, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Deus. Diaconisa, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Amém. Derramando essa unção e essa graça. Amém, Jesus. E essa fortaleza sobre a tua vida e que Ele continue te usando no propósito dEle. Amém. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, que chegou aqui conosco no finalzinho desse vídeo, do testemunho da diaconisa Dilsa. Manda esse testemunho aí, como eu falei no início, para todas as pessoas que você puder, porque vai ser bênção. Você também vai estar aqui nos ajudando nesse projeto aqui, porque o YouTube ele vai mandar para mais pessoas, vai oferecer esse vídeo para mais pessoas na proporção que mais inscritos possam estar aqui conosco. Então, se você aí é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem ou uma jovem de Deus, não custa nada, só se inscreve aí no canal que você já vai estar aqui colaborando nessa obra que nós recebemos como missão para esse tempo, para essa geração. Entendemos que isso aqui é um canal de Deus para as nações. Onde eu e você não pudermos ir, esse vídeo, esses testemunhos vão chegar e vão alcançar a vida. É sua responsabilidade que está aqui nos ouvindo. Assim como é nossa responsabilidade estar aqui, não é, diaconisa, que a gente deixa a casa, deixa a família. Estamos aqui, então a gente entende também que quem ouve a palavra, ele também é responsável por divulgar essa palavra. Tá bem, meus queridos? Que Deus os abençoe. Fala aí de onde você está recebendo essa mensagem, de qual cidade, de qual país, de qual estado, onde esse testemunho da diaconisa Dilsa chegou. E assim ficamos por aqui. Se Deus quiser, nos veremos no próximo testemunho. Não perca, ativa aí o sininho para que você seja informado toda vez que nós subirmos conteúdo aqui no Pod Cristão. Pod Cristão. Aqui você pode contar o seu milagre. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Amém. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode